Boa tarde, na verdade, boa noite a todas e a todos. Este é o terceiro Café com Psicanálise online, que retomamos esse ano, depois de mais de um ano e 4 meses aproximadamente, parados em função da pandemia. Porém, hoje, com uma experiência já um pouco desenvolvida, esperamos que esse novo Café com Psicanálise possa trazer para todos vocês que já participam desde 2019 ou que começaram a participar esse ano, uma nova experiência. Uma experiência na qual literatura, psicanálise e um bom café, tá, estejam sempre juntos. Hoje o tema é perversão, desejo, gozo. Assim mesmo, apenas com vírgulas. O tema da perversão é um tema bastante caro à psicanálise, porque todo mundo tem medo da perversão. Só que ela está entremeada nas nossas vidas. Ela está tão entremeada que dela nós não gostamos de falar. Sobra para quem falar da perversão? Sobra para a psicanálise e para a literatura. Afinal, quando nós falamos do mal na literatura, geralmente estamos falando da perversão. Geralmente estamos falando de situações que envolvem violência de algum tipo. Mas em toda violência tem algo nela encarnado que é da ordem do desejo. E principalmente da ordem do gozo. E se tem a ver com perversão, ela é aquela situação na qual apenas o perverso quer gozar. Enquanto que os outros, para ele, têm que sofrer. Só que tudo isso, na grande maioria das vezes, tudo isso é da ordem do inconsciente. Como trazer isso para o nosso consciente e como trazer isso de modo transparente a cada um de nós? Apenas com a literatura. Então, estamos hoje muito felizes de ter um ponto à altura de uma discussão tão profunda e tão rica como essa, e uma autora bastante corajosa, a Regina Ribeiro, que é aqui de Guarapuava. Então, eu gostaria, em nome do Instituto de Daseins Psicanálise, em nome da Auscultare Espaço Psicoworking e da Sociedade Psicanalítica do Paraná, dar a você, Regina, as boas-vindas ao nosso Café com Psicanálise. Fique à vontade para falar de você, do seu trabalho, dessa história entre Minas, Guarapuava, Paris. Como que é isso? Conta um pouco para a gente de você e, a partir daí, nós vamos, então, conhecer o seu trabalho, o conto Cabeça de Quimeras. Fique à vontade. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Então, eu sou guarapuavana, nasci em Guarapuava, de pais mineiros, como eu estava falando, né? Minha família está toda em Minas, mas eu nasci em Guarapuava, fiz faculdade aqui de jornalismo, depois fui para Paris, onde eu fiz outra faculdade, fiz filosofia, fiz um mestrado em filosofia, e depois do mestrado eu finalizei meu primeiro romance. Ele foi escrito nas pausas do mestrado e da licença já. Então, fazia muito tempo que eu estava escrevendo o Ignóbil. É um romance que se passa no meio de marginalidade extrema, às vezes, né? E é engraçado, como o Manuel estava falando, da violência, não sei, às vezes eu gostaria de escrever sobre bons sentimentos, belos sentimentos, mas eu tenho isso na minha escrita, às vezes tem alguma violência ali. O ignóbil, em alguns momentos, a narradora vai ser confrontada a pessoas em situação de extrema pobreza, e essas pessoas, assim,
como que eu vou falar? É, quando eu estava escrevendo, eu estudei muito, eu vi documentários, li livros sobre pessoas em situação de rua e também observação empírica, já que eu trabalhei com essas pessoas. Eu trabalhei lá na França com refugiados e com pessoas que não tinham casa. Eu trabalhava numa ocupação, né, que é uma ocupação permitida, né, pelo governo. Era um antigo hospital onde os quartos que não serviam mais para nada, que estavam lá, o Deus dará, serviram, no final, abrigaram pessoas em situação de rua, a maioria imigrantes, né? Estava falando isso mais cedo, que na França, como estrangeiro, eu me sentia muito sozinha durante muito tempo, mas ali eu me senti meio em casa. Eu gosto de estar ali, eu acho muito vivo, acho que tem uma troca maior entre as pessoas ali. Enfim, mas a figura do morador de rua, tal como está no Ig Nobel, é algo que eu nunca vou poder acessar. É algo, é totalmente é um mistério para mim, sabe? É o completamente outro, talvez. Não sei, talvez seja. Mas eu acho que talvez por isso, esse conto, eu estou falando do Ig Nobel, porque eu acho que é, é, essa coisa da marginalidade, eu acho que eu estava impregnada porque eu estava escrevendo Ig Nobel, e esse conto surge assim nessa, vamos dizer, não sei, surge logo depois. E nesse conto a gente tem uma moradora, ela não mora na rua, mas é numa situação de extrema pobreza, né? A Quimeras. E esse conto eu trouxe porque cada coisa que eu escrevo tem parte de uma ideia, de algo abstrato, mas nesse conto, não, nesse conto, na verdade, eu tinha essa imagem recorrente da mulher com a cabeça do cachorro, eu tinha essa imagem. E na hora de escrever, eu queria escrever sobre isso e saiu assim, uma sentada, vamos dizer. Depois eu arrumei um pouco, assim, mas foi essa história que me veio. Foi um processo muito diferente do que eu estou acostumada e muito misterioso, vamos dizer. E, bom, sobre a violência, no caso, é, eu acho que o contexto onde a personagem vive é muito violento, né? Então, a personagem em si, no final, ela vai ter a sua vingança, mas eu não vejo como uma vingança assim própria, eu vejo mais como revolta, vamos dizer, né? Que não é apenas uma vingança contra o homem que matou a única fonte de afeto, né? O único contato afetivo que ela tinha com o mundo, única no mundo, né? Que era a cachorra, né? Sua chance de realizar como humano, tira quimeras, que mais ela tem, né? Ela tá na necessidade ali, né? Então, a vingança não é apenas contra esse homem, mas também contra o sistema, né, que faz ela uma pessoa pobre, que mesmo assim deve pagar os impostos, que mesmo não tendo nada, então uma revolta contra a autoridade, é, contra essa situação em que ela vive, e como a gente estava falando da Lei Maria da Penha, que fez aniversário, talvez também contra o patriarcado, né? Então, a vingança da quimera, da mãe da quimeras, vamos dizer, não é apenas uma vingança pessoal, mas, assim, revolta, vamos dizer. É isso que eu tenho a dizer, por enquanto. Muito bom. Nós vamos passar para a leitura do conto, mas antes disso, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma questão, nós temos espaço para duas perguntas rapidinhas. Fiquem à vontade. Podemos avançar, então? Regina, é
com você. Você gostaria que eu fizesse a partir daqui o compartilhamento ou você quer fazer aí? Do conto? Não pode fazer, eu não sei, Posso fazer? nem não tenho Então, ideia de beleza, como só um faço. minutinho, tá? Então, já vamos direto, tá aqui. Só vou aumentar. Eu acho que não, aqui não tem como aumentar, né? Mas já está um bom tamanho. Dá Tá, para todo mundo ver direitinho? Eu acho que sim. Então, Regina, quando estiver pronto, fique à tá, vontade para ler e, ao final, a gente discute. tá. Cabeça de quimeras. Os coletores passaram mais uma vez com seus grandes cachorros sem focinheira. Eu disse que não tinha nem pro osso. Esse tinha a cabeça raspada e tatuada, um grande dragão com a cauda se enrolando no pescoço. As tatuagens cobrem as partes do seu corpo que não estão escondidas pelos couros, jeans rasgados, braceletes e grandes e grossos anéis. Eles fazem de tudo para botar medo a esses coletores, para apresentarem serem durões, para aparentarem serem durões. Esses dias, vi um deles bater num velho raquítico e nojento, aquele asqueroso que fica de barraguilha aberta, fuçando o lixo no cruzamento. O velho se agarrava a seus poucos pertences como se valessem de algo. Velho doido. Mas tinha que bater? Para quê, eu me pergunto? Para quê? Cortei minhas luvas para deixar metade dos meus dedos livres. Não consigo lidar com as mãos quando estão enluvadas. Com a parte que cortei fora, enfeitei os meus cabelos. Não dá para jogar nada fora. Nada. Fiz bem, porque um velho, quando passei, me olhou com desejo. Fazia tempo que ninguém me olhava assim. Me mostrou uma moeda. Fingi que não entendi. Tenho de dizer que fiquei com medo. Corri para a lona e soltei quimeras. Ixi, Malia, quem é a coisa mais fofa da mãe? Ela me olha de volta com os olhinhos pequenininhos de pura devoção. O focinho longo de tubarão, eu tenho vontade de esmagar de tanto amor. O dia em que encontrei quimeras foi o dia mais bonito da minha vida. Ela estava lá, um cocôzinho escondido assustado embaixo dos entulhos da construção. Quimeras me segue de perto, enquanto vou contando para ela coisas pelas quais vale a pena viver. Como me faltam alguns dentes, minha fala está comprometida, mas Quimeras me entende e acarinha minha mão com o focinho úmido. Eu bem que fiz de cortar as luvas. Os meninos passam e riem de nossa conversa. Tenho pena do mundo de linguagem limitada que é o deles. Nunca entenderam as coisas que eu e Quimeras entendemos. Quando voltamos, o coletor está lá, esperando. Veio com o facão. Antes que eu possa pensar ou ter medo, ele já deu um golpe certeiro no pescocinho de Quimeras. Ela deu um gritinho agudo e depois agonizou. Parecia cansada até mesmo para sentir dor. Linha, agulha, lágrimas salgadas. Tiro as partes moles e costuro, costuro. As pontas da agulha furando os meus dedos. A raiva estufando o peito. A garganta comprimida. As grossas gotas de sangue nas pontas dos dedos. O ranho escorrendo. O grito de dor abafado. Cérebro, córneas, sangue, nervos no saco de lixo. Pele, couro, dentes costurados. E quando os outros carrinheiros virem o horror, quando mães olharem pelas suas janelas e virem, quando os vendedores ambulantes, pipoca, picolé, algodão doce virem, eles vão vir. E, enquanto eles receber pauladas de tudo quanto é lado, enquanto o sangue quente jorrar, por trás da multidão que lincha, ele vai me ver. Meu sorriso desdentado, escondido debaixo da pele, do focinho, da cabeça da quimeras mortas, que agora é chapéu, segunda pele, totem, prova. Eu, vestida de quimera, as peles das quimeras, a força das quimeras, eu, mulher com cabeça de cachorra, cabeça cheia de dentes. Ai, eu não estou escutando, não sei o que eu fiz aqui. Fui eu aqui. Não. Eu tinha tirado o meu. Então, eu disse parabéns, né? Agora eu não lembro mais o que eu disse, Regina. Vou ficar devendo. Então, parabéns pela leitura. Muito inspirador esse conto. E já deixo a palavra com quem quiser tomá-la.
seja para analisar, para discutir, ou apenas para ouvir, né, aquilo que a Regina tem a nos dizer sobre o conto. Fiquem à vontade. Carlos? Então, acho que me cabe bem a minha palavra nesse momento, né? Eu estava com vontade de falar algumas coisas mesmo, porque quando eu li o conto, ele me surpreendeu. Quando eu olhei, né? Quimeras primeiro, comecei a imaginar, né? Antes de começar a ler o texto, né? Mas quimeras, né? O que tem nesse conto, né? O tema do café, mas esse título, né? Cabeça de Quimeras. E aí, com eu começar a ler, eu fui me surpreendendo com primeiro descobrindo, né? Porque nada está dado ali. A gente vai descobrindo, é um lugar estranho, né? E aí também reconhecendo, descobrindo e reconhecendo, porque é um outro olhar ali. Então, eu gostei muito do conto, né? E é impressionante quanta coisa tem nesse conto. Porque é uma leitura muito rápida, né? Eu li muito rápido, a própria emoção ali que está sendo passada ali, muito rápido, vai rápido, rápido. Mas quando chega o final, poxa vida, é uma vida inteira que passou ali naqueles poucos parágrafos, né? E essa quimeras ali, até o final, ela permanece algo mais do que uma simples cachorra, pelo menos pela minha leitura ali. Ela não é uma simples cachorra, ela é uma criatura... É difícil de explicar mesmo, né, não sei quais palavras eu usaria, né, nesse momento, mas é uma quimeras mesmo. Tem algo ali de sobrenatural, né, na minha percepção daquele animalzinho simples, frágil, que morre, mas que de repente traz à tona algo muito forte, dolorido, né, muito forte, violento também, né, porque há algo de violência que rompe e que está por irromper ali. Eu não sei mais o que, né, tem tanta coisa ali para explorar, né, esses coletores, né, a característica deles ali, impressionante, a característica desses homens, né, que se cobrem, que se armam, que se cobrem de armaduras tantas para pôr medo, né, e de repente, né, esse velho também, que sequer distância, mas é um velho, é alguém que está ali, um ser humano, né? Então tem muita coisa para explorar ali, e de parabéns, né? De tão pouco, né? De um momento ali, parece, de leitura, a gente vê uma vida inteira, de repente. Um átimo eterno. Eu usei essa expressão em um conto um dia, mas isso é para outro dia. Querido Joaquim, a palavra é sua. Boa noite, Regina. Parabéns pelo seu conto. E, assim, nossa, é curto e denso, né? Vai dar muito pano para manga isso. Estou, assim, curioso para ver o que vai sair aqui hoje de todo mundo. Um pouco assim, me parece o contrário do que o Carlos aí falou. Opa, isso é bom. Vamos. Aqui nós divergimos também e gostamos, viu, Regina? Me parece que ele foi um pouco nesse caminho. A cachorra, mais do que uma cachorra, quase que virou gente. Eu acho que ali foi o contrário. De tanto que né, a autora, não tem como não tirar a autora do conto, eu vejo, né? De tanto que a autora realmente se envolveu com a história, é dela, só pôde escrever porque carrega todos os sentimentos em relação ali à situação toda, né, experienciada, vivida, que é ela que quase vira um cachorro, né? Não sei, vi isso mais para o final. Essa observação que eu queria fazer. Mas, na verdade, eu pedi a palavra para fazer uma pergunta, é simples, mas que eu fiquei meio perdido. O coletor, me parece que é uma imagem, uma figura da França. Aqui, a minha tendência é olhar coletor,
o que as pessoas chamam erroneamente por aqui, o lixeiro, que passa coletando nas casas. Mas ali não é a mesma coisa, ou é? Não, eu tava pensando, nossa, eu pensei nisso hoje, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso, mas hoje, assim, quando eu tava pensando para apresentar esse conto, porque, assim, eu imaginei um mundo, assim, meio pós-apocalíptico, tal, onde as pessoas vinham, tipo, todo mundo vive numa extrema miséria e tem esses caras, porque tem sempre alguém que vai tentar se aproveitar, né, então, e que passam para coletar impostos. Mas aí eu pensei assim, nossa, isso é muito França pré-revolução também, né? Os coletores. É, talvez tenha alguma coisa da cultura francesa ali, tal. Não, não sei. Vamos pesquisar, Joaquim, vamos pesquisar. Sim. Porém, no mundo do crime, se eles não usam coletores, agora também eu não me lembro, eles usam algo análogo, porque são as pessoas que vão recolher a parcela que os comerciantes, geralmente é mais para comerciante, tem que pagar. Então, eu já vi casos, eu não tenho certeza, mas eu já vi casos que esse termo coletor também é usado no Brasil. Eu não sei se é algo abrangente, isso eu não sei. Então, por isso que eu digo, vamos pesquisar. Mas eu sei que em alguns lugares, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, naquelas regiões dominadas pelo crime, há cobrança de impostos para os comerciantes. E até onde eu vi isso, de fato, agora também eu não olhei, não conferi isso, eu fui na vibe da Regina, mas houve um tempo que eu me interessei por isso. Quando eu fiz jornalismo, Regina, lá em Minas, não é? E a palavra era essa, fazer a coleta. Então, podemos dizer que havia coletores, mas eu não tenho certeza se isso é algo apenas específico desse grupo, que eu não entrei em contato, mas eu fiquei sabendo que existia, eu pesquisei algumas coisas e veio essa informação. Mas é algo também que eu não tenho certeza, vamos pesquisar juntos. Eu acho que até às 19h30 a gente consegue esclarecer. E são os milicianos, né? A Isso. milícia, realmente. Mas, assim, coletor, eu estava falando mais com relação à palavra coletor, eu não sei, porque acontece muito isso de eu usar a palavra francesa, aportuguesar, Traduzir direto. mas eu acho legal, eu não, Uhum. nem tento tirar isso depois que eu descubro, porque acaba que sai uma coisa assim que dá uma nova luz para a palavra que eu estou usando, e eu gosto disso, sabe? E no mundo globalizado, é isso que nós vamos encontrar em vários lugares. Pessoal, fique aí. Duas pessoas levantaram a mão. Eu tenho que ver quem. O Marcelo e a outra, eu não sei quem pediu primeiro. Marcelo e Alice. Pode ser a Decidam Alice primeiro, vocês. sem problema. Microfone, Alice. Bom, se você quiser, então, Marcelo, acho que ela está com dificuldade com o microfone. Tá bom. Então, parabéns, Regina, pelo conto, né? Como o Carlos já disse, os colegas já disseram, é um conto muito forte, né? Parece às vezes que um conto maior dá mais coisas para falar, mas é o contrário, né? Porque um conto menor força a imaginação, força o pensamento, força, enfim, todas as nossas faculdades aí a tentar dar conta, né? Dessas linhas que abre para a gente. Eu acho quimera, né? Tanto o ser quanto a palavra, uma palavra muito forte, assim, né? E difícil de trabalhar, né? Tanto assim como o Carlos, o Joaquim, né? Mostram assim há uma dificuldade assim da gente que está acostumado a organizar um discurso para falar, né? Uma certa linearidade, uma certa causalidade
para conseguir expressar, assim, né, enfim, algum sentido, né? E eu acho que o texto tem o conto, enfim, tem uma pegada muito boa, que é a própria ideia de quimera, né? Quimera não é um ser inteiro, né? Ou pelo menos assim, tal como os pressupostos, né, da identidade nos direcionam o senso comum no dia a dia, né? Regina, Carlos, Manuel, Alice, Marcelo, ou seja, pessoas inteiras, né? Quando você pega uma quimera, já é um estranho, assim, né, familiar, porque são partes de animais que você conhece, são partes de seres que você conhece, mas nessa unidade, aí fica, né, dá aquele assombro, assim, o que é isso, né? Como que pode se juntar a isso? O que faz isso se juntar? Não vou entrar tanto ainda no tema da perversão e do gozo, tá? Eu queria trazer primeiro umas coisas aí, para não falar tanto, eu deixo, e aí depois qualquer coisa eu volto. Mas quimera me lembra não, né? Me traz, ó, o ato falho aí, né? Me lembra. Me traz me traz três verbos assim, né? Que eles ressoam muito forte no texto, né? Primeiro vem o coletor, como coletar, né? E aí a gente já tem um tipo de ato, né? Coletar é aquilo que é tomar do outro, é tirar do outro. E nesse texto, né, já que ele se dirige àquilo que de alguma maneira é ignóbil, né? Então esse coletar é uma maneira de limpar. Então esse é um primeiro verbo que me chama muita atenção, né? Então é um ato mais violento, né? É um ato que se sobrepõe ao outro e de uma maneira até de destruir o outro. Então tomar do outro não é apenas tomar, né? É de uma maneira ou outra acabar destruindo uma parte desse outro. O outro verbo é cortar, né? Que esse é um verbo que você usa. Então a quimera é cortada, né? Ela precisa ser cortada. Ela não são animais inteiros entrelaçados. Eles tiveram que sofrer uma perda, né? Para poder fazer uma ligação com o outro. E aí vem o verbo que mais me interessa, né? Que está na tua escrita e me parece que ele é o mais importante, né? É o verbo assim que dá ação a todo o teu texto, que é costurar, né? A quimera é uma costura. E eu achei essa condição, né, de cortar, costurar, né, algo próprio da quimera. E, e o ignóbil, desculpa, eu vou ficar trazendo aí no outro texto, eu não li ainda, mas, né, eu peguei umas partes, a gente já falou um pouquinho, né, acho que essa coisa, né, aquilo que já está fora, né, ele não tem essa identidade que é aceita ao meio, e aí, portanto, é como se tivesse uma licença para se destruir isso. Ou seja, aquilo que é cortado, aquilo que é uma espécie de resto, né? Aquilo que não tem essa dignidade social permitida para existir, né? Pode ser coletado. É o lixo, né? É aquilo que é ignóbil. Então, né? Pode ser destruído, pode ser tirado, porque já perdeu, parece que uma dignidade, né? De existir, de estar ali. E a maneira como esses seres à margem, né, conseguem recuperar, não digo uma dignidade, né, porque essa dignidade, esse conceito vem de outro lugar que já não cabe mais a eles e que eles têm que inventar outro, né, essa maneira de costurar, né, me parece um ato bem forte assim de resistência, né, mas né, a personagem se identifica com a quimera, né? Esse amor assim, né, que você narra ali num parágrafo. Estou até tentando ver aqui no texto, tá? Por isso que parece que Posso eu tô retornar o lendo. texto aqui, peraí. Tá ali De onde? o dia em que encontrei quimeras foi o dia mais bonito da minha vida. Só que o mais interessante é que quimeras está no plural, né? Você não encontra apenas uma. Não sei o que você encontra quando você encontra ela. Provavelmente encontra a si mesmo, né? Se reconhece nessa costura, nesse corte, nessa junção de partes que não são aceitas e que, se não se reunirem, parece que vão ser coletadas, né? Então, acho bacana isso, porque quando vai juntando as partes, parece que vai produzindo um monstro maior, né? Uma resistência maior. Porque o coletor é aquele que quer aniquilar, ele quer limpar, né? Ele precisa estar limpo, ele não suporta essa outra vida, né? E aí sabe-se lá o porquê, já podemos
depois falar um pouco aí das obsessões, né? Mas ele não consegue aniquilar tudo, né? Então, quando ele destrói toda a quimera, né? E é interessante que o nosso eu se faz dessas perdas, né? O Freud já dizia, a gente sempre está lendo, né, diversos textos, então é necessário perder para você poder, né, seguir em frente. Só que essa perda ela nunca é total, né? A fase do luto ela é uma espécie de introjeção, né? Uma parte fica, uma parte vem para mim para eu poder seguir em frente, né? E quando essa parte vem para mim, eu me torno mais forte, né? E aí eu vou me sobrepondo a essa violência que gera a perda. Eu vejo isso na tua frase, ele não se pode jogar nada fora. Já não temos tanto, né? Eu acho essa passagem tão forte, né? Veja, não tem mais o que perder, né? A realidade já é muito dura, a realidade já quase que aniquilou, né? Mas sempre fica esse resto. E como que eu junto isso que é só resto, né? Costurando. E a costura aqui me parece que é muito esse ato, né, de introjetar, essa introjeção. Primeiro tem essa identificação, mas quando algo é destruído, né, eu preciso, de alguma maneira, colocar isso para mim, para eu poder resistir, né, àquela própria dor, para poder fazer essa dor, né, se tornar algo maior. E com isso se consegue até vencer esse excesso, né, dessa realidade que aniquila, dessa realidade que, de alguma maneira, fica coletando, né, aquilo que ela não tolera. Mas, enfim, só alguns pontos, né? Eu não vou falar tanto, deixar a Alice falar, e aí vocês vão comentando em cima, a gente vai conversando. Mas parabéns de novo e obrigado aí por toda a companhia, por todo o compartilhamento, né, de um texto tão forte, né? E agradecer aos colegas também que estão aí. Sempre bom estar junto. Valeu. Alice, com você. Aí depois a gente passa para a Regina responder ao Carlos, ao Marcelo e à Alice. E aí depois nós vamos mais 3 lances de perguntas, tá bom? Ou de comentários. E o Joaquim também. Beleza. Tá me ouvindo agora? Sim. Beleza. Bom, acho que o Marcelo foi um pouco mais à frente do que eu ia comentar, mas tipo, uma parte que eu aprendi, digamos assim, no último Café com Psicanálise foi que o protagonista da sua história, assim como a história do Bruno, que a gente leu no mês passado, essa protagonista ela não tem nome, então a identidade dela tá falha ali. E aí eu reparei bastante que a identidade dela, ela é uma mulher que ela tá ali num vulnerável, então ela sofre as violências, inclusive a questão do velho foi uma coisa que eu achei bem forte, porque ela via o velho, ela achava o velho asqueroso, o velho de braguilha aberta, isso é uma violência para qualquer mulher, por mais que o velho não tivesse ali consciente do ato dele. E ela não faz nada, tipo, ela só olha ele, depois ela se sente mal porque os outros bateram nele. Então ela é uma pessoa que ela recebe as violências, mas ela fica passiva. E ela se vê então nessa cachorra. Daí eu achei interessante ser uma cachorra fêmea, porque não sei qual que é a relação, mas eu achei interessante. Então, só isso. Então, Regina, é contigo. Então, essa coisa ela não ter, é real, assim, isso de não ter identidade, quando eu estava estudando isso, inclusive é um livro de um psicanalista sobre os moradores de rua, ele defende que é outra, que não é, eles têm muitos moradores de rua que têm problemas mentais, mas ele defende que é uma doença à parte, porque tem muita gente que coloca na esquizofrenia ali e tal. E ele trabalhou muito tempo com os moradores de rua, mas a figura do clochard mesmo, que é o cara que não quer mesmo que tenha casa, ele não quer voltar, sabe? Esses clochard,
eles muitas vezes eles perdem a identidade própria e mesmo eles têm uma dissociação do próprio corpo, sabe? Eles não cuidam do corpo, sabe? Vivem com perna quebrada, ferida aberta e não tratam. São coisas bem chocantes. Então, ela está nessa situação de extrema miséria, não apenas com relação à necessidade física e tal, mas também de afeto, talvez, de identidade. Realmente, eu acho que ela não se reconhece mais como um indivíduo. Quem vai dar essa personalidade a ela vai ser a personificação da Quimeras, talvez, né? Que a Quimera é cheia de dentes ainda, ela não tem dentes, a Quimera tem dentes e tal. Mas não pensei, não que eu tinha pensado nisso. E sobre o que o Marcelo falou, acho que uma coisa que eu me dei conta agora é que no Ig Nobel, realmente é isso que ele falou, de gente que, como eu falo no Ig Nobel, que vai fazer falta para muito pouca gente, né? É só mais um doido perdido no mundo, que é sumiço. O Ig Nobel se trata do sumiço do morador de rua, sabe? E no Ig Nobel, bom, tem muitas seitas eugenistas, gente que quer limpar a cidade mesmo, sabe? Então, para eles, quem é Lucas? Lucas não é ninguém. E no Ig Nobel, soltando um pequeno spoiler, eles não conseguem ir contra isso, porque na vida real você não vai achar, né? Nem na vida real, na ficção também não tem sentido você encontrar a pessoa que sumiu assim, que sumiu pelas margens assim da sociedade, pelos. Regina, só para Então, completar o raciocínio, ela seria uma pessoa, só para pensar, né? A senhora. Do Quimeras? Isso. Ela seria uma pessoa porque ela tem que se apropriar da cachorrinha para ter uma identidade, porque nem isso ela tinha. Ela vivia assim meio na lógica da sobrevivência, né? Sei lá, não sei se, né, meio no instinto e tal. Mas enfim, aí do Ig Nobel, assim, eles não conseguem resolver. E, né, vamos dizer que no Cabeça Quimeras, pelo menos tem essa hora da revolta, bom, essa vingança que no Ig Nobel não vai ter. Enfim. Zeila, é contigo. Eu estou indo na sua linha, professor. Fiquei aqui refletindo, né, justamente sobre essa narradora não identificada, né, que para mim seria uma moradora de rua e que, de alguma forma, olhando para a rápida história que a autora nos conta dela mesma, acredito ser quimeras uma projeção da autora. E olha só, partindo de uma expressão mínima, vamos dizer assim, quando a quimeras se aproxima ali como um cocozinho, mas que depois, mais tarde, ela vira totem. Olha só, e a totem, uma figura de poder, né? E que, na verdade, toma todas as formas, diria, se personifica quando a narradora, lá no final, faz uso da cabeça, dos dentes, do couro da quimeras, para, então, digamos assim, impor sobre o coletor, que seria uma figura poderosa que trazia medo, para, digamos assim, ela ter uma equiparação. A minha percepção, assim, né, que me veio até então. Não sei o que você tem a dizer sobre isso. Só antes da Regina retomar, se mais alguém tiver mais alguma questão ou comentário, porque ainda nós conseguimos juntar mais de um ponto.
Temos? Se não, vai você, Acho que Regina. Pode ir, Marcelo. aproveitando, então, só para complementar até o da Roseila, né? Também percebi isso, né? E até na parte que ela, quando ela encontra, né, a cachorrinha, quem é a coisa mais fofa da mãe, né? Hum. Aqui você tem então você tem uma quimera, né? Você tem um reconhecimento afetivo, né? Um outro tipo de laço, né? Social, assim, né? De cuidado, eu ainda acho que não tem nome, né, o personagem principal, porque se identifica, né, com a própria quimera, né, esse conjunto de traços. Mas quando se põe como mãe, e a mãe que depois absorve, né, esse ser, aí acho que daria para pensar mais coisas, né, mas eu vou deixar para o Manuel conseguir falar mais disso. Fique à vontade, pode ir. Então tá, depois da Regina eu falo um pouquinho. Mas se tiver alguém, eu dou prioridade para vocês falarem, tá? Com relação ao corte, aqui, né, do sujeito ali, né, do coletor que aparece com o facão, eu me veio uma imagem aqui, quando eu estava estudando aqui do nosso município, lendo algumas coisas sobre os indígenas, que tem pouquíssima coisa, né? E que o indígena também não era humano, né? Era aquele ser ali que... E uma imagem, eu escrevi um poema em 2018, né? Faço questão de ler aqui. Fique à Eu vontade. pensei, como pensaria, no caso agora, um pai de um coletor, né? Quando estava ensinando, educando, ensinando esse filho, uma possibilidade. No momento, lá em 2018, eu pensei nisso, né? Como que um homem lá recém-chegado nestas terras aqui, sertões, né, com indígenas ainda, como que ele estava educando o filho dele, né? E eu pensei nisso e escrevi o poema. Então acho que o título: O Conselho dos Assassinos. Meu filho, escuta que a vida te cobra o preço. Em campos de pinhão, toma teu cuidado. Afia bem o teu facão, que é para evitar barulho. Quando a bugrada dorme na hora mais boa, pula-te no centro e firma tua mão. No susto que ele acorda e levanta a cabeça, bem do jeito certo, colhe o fruto da madrugada. Então, eu escrevi isso porque parece que a violência até é prazerosa em algum sentido, o medo e tal, mas aquele monstro que não é mais humano e tal. Então me veio essa imagem também, né? Não sei como figuraria ali, claro, se fosse explorar cada personagem, já que a autora falou ali da cabeça de quimeras, né? Tem situações ali que é pura sobrevivência, né? Onde estão? Que valores são esses? O O que me seu... chama... Pode? Desculpa. Não, O vai. que me chama a atenção é essa ideia, né, que o Carlos também trouxe, assim, do coletor, né? O coletor, pensando assim, o ignóbil como isso que não tem um lugar, né, no social, o ignóbil é um excesso, né? E o coletor é aquele que vai rejeitar esse excesso, mas a maneira como ele rejeita é com outro excesso, né, de violência, né, como ele bate lá né, como o Carlos trouxe no poema, muito bonito, parabéns também, Carlos, né, e como no começo do texto da Regina, né, agride o velho, o que ele faz com a quimeras, né, é um excesso assim de violência que não pode naquele espaço, né, límpido, no espaço social. Ele não permite esse tipo. Então ele tem que ter essa margem para poder ter esse gozo de violência. Ele precisa de um outro excesso para poder aplicar o seu próprio excesso, né, que nesse espaço que ele domina ele não encontra. Então, esses coletores, eles não vão se matar entre eles, né? Eles vão justamente, porque daí seria justamente sujar esse espaço que não permite esse excesso. Parece que eles precisam dessa margem, né? E por isso que eles não destroem, talvez, completamente essa margem. Enfim, só estou viajando aí, né? Já falei demais. Obrigado aí pela paciência. Bom, Regina,
Se você quiser falar, fique à vontade. Senão, eu tenho alguma coisinha para acrescentar. Ah, não, é só para só uma informação sobre o ignóbil, por causa do que o Marcelo estava falando, desse excesso, realmente no ignóbil trata-se, existe ideais eugênicos que voltam para a sociedade, então trata, né, como eu tinha falado, de uma limpeza do que eles pensam talvez ser um excesso, né? É só isso que eu queria falar, mas eu vou deixar. Neide, eu vou te pedir para eu falar na sua frente, porque o Carlos mexeu comigo com aquele poema dele. Muito bom, parabéns. E eu me gozo, Carlos, quando o filho, não sei de quem, né, mas aí no poema, é ensinado pelo pai a cortar a cabeça da bugrada, quer dizer, dos índios. É o mesmo gozo que teve o coletor ao cortar fora a cabeça da cachorrinha Quimeras. Agora, quem é Quimera? Ou quem é quimeras no plural? Se a cachorrinha... eu vou voltar lá no texto, me acompanhe, por gentileza. Ela é a filhinha da mamãe. Como é que a narradora fala? Eu gostei muito do Itimali, eu lembrei da minha época de criança. Mas o contexto é um pouco diferente. Itimalia, quem é a coisa mais fofa da mãe? A coisa fofa pode ser uma quimera? Ou pode ser quimeras? O que é uma quimera? Além desse ser retalhado de partes disformes, como na mitologia, por exemplo, a esfinge é uma quimera. Esfinge, que eu acho que algum de vocês conhecem, um conto que eu fiz sobre o outro lado do Édipo. Quer dizer, qual que era a verdade da esfinge? O que é uma quimera? O que é uma esfinge? Uma esfinge, no fundo, é uma interrogação que não se resolve. O que é uma quimera? Uma quimera é um amontoado de coisas sem sentido. Mas a cachorrinha tem sentido. Então, a autora está brincando com o leitor e está fazendo com que o próprio leitor tenha um caminho para descobrir a sua própria quimera. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou provocando vocês, tá, gente? Todo mundo, inclusive a autora. Quimera é um monstro. Quimera é justamente aquele ser que, enquanto quimera, faz violência. E quem é que faz violência no conto? Sim, é isso mesmo. É o coletor. E se atentem para o título, Cabeça de Quimeras. Nós temos pelo menos 2 níveis de leitura. Temos 2 textos, ou 2 subtextos. Talvez 3, eu não tenho certeza quanto ao terceiro. Mas pelo menos 2 eu consegui ver. Então, Cabeça de Quimeras pode ser analisado, por um lado, como o próprio coletor, que não tem sentimento, que não tem humanidade, que apenas coleta. O que ele coleta? Sofrimento. Sofrimento de outrem. Não só no sentido monetário, você tem que me pagar para viver nesse lugar ignóbil, vou usar o termo, e para ter essa vida ignóbil. E, evidentemente, esse coletor goza quando jorra o sangue da cachorrinha. E não só da cachorrinha, mas a lágrima da dona da cachorrinha ou dos outros, do próprio senhor que apanha, ou do velho, que também é perverso, que também é quimera.
E essa narradora não seria também uma quimera? O que é uma quimera, Regina? Até porque ela também diga. corta, né, professor? Justo. O que é uma quimera, Carlos? Alice, Joaquim, Roseila, Marcelo. Cabeça de quimeras. Nós temos uma cabeça de quimeras. Nós temos... uma cabeça cheia de dentes. Justo. Nós temos uma quimera de quimeras. Porque a nossa querida narradora, ela também faz violência. Na sua dor, ela também é violenta. E como Roseila, vou citar a Roseila porque ela falou, tá? Ela usou a expressão. Como um cocô da mamãe se torna um totem. Aqui nós temos duas coisas, pelo menos, duas situações, pelo menos. A situação na qual aquilo que era a razão de vida, né, da narradora, porque o cocô, psicanaliticamente, representa também poder, representa riqueza. Quimeras, a cadelinha, era a única riqueza da narradora. No cocô. E quando essa cachorra perde a vida, ela é elevada, como disse muito bem a Roseila, a um totem. Mas quando a narradora faz isso, ela tira de Quimeras, a cadelinha, aquele lugar que ela tinha como filhinha da mamãe. Ela passa a ser um troféu. Porque ela vai ser agora a cabeça da narradora. E a narradora só vai existir a partir disso também. Porque até então nem isso. Então, esse tema, perversão, desejo, gozo, diz respeito a quem? Basicamente a todos os personagens humanos. Só quimeras não é quimera. E por que estamos falando de perversão? O perverso é justamente aquele que transgride a lei, que muda o estado das coisas, sempre ao seu favor. E o que diz a narradora? Não se pode perder nada. Onde que ela fala isso? O Marcelo fez a citação, eu fui procurar, não encontrei. E agora, de novo, eu não estou encontrando. Manuel. Oi? Terceira, quarta linha do segundo parágrafo. Então, muito obrigado. Terceira ou quarta linha. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. Isso, está aqui. Ó. Não dá para jogar nada fora. Então, enterrar uma cachorra, dar um tratamento, entre aspas, humano a uma cachorra, seria jogar algo fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em outro parágrafo, nesse mesmo parágrafo, ela fala que a cadela é a coisa mais fofa da mãe, ou seja, ela se identifica com a cadela. Mas, ao mesmo tempo, ela faz da cadela um troféu. Assim como o coletor. Só acrescentar, olha nesse mesmo parágrafo, né? Uhum. Ela faz tudo isso com a cachorra porque a cachorra foi a única que olhou para ela com desejo. Justamente. E quem pode ter desejo para o perverso? Só ele. Neide. É você. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, perfeitamente. Então, eu me atento ao significado da palavra quimera. Tem vários significados, né? Eu, inclusive, usei em algumas partes de muitos textos que eu escrevi essa palavra, mas não aludida a esse personagem de mitologia, ou monstro, ou partes de... Mas sim, eu até procurei aqui em alguns dicionários e
nos dois, tanto no Aurélio como no Michelis aqui, ele expõe bem mais claramente o que eu queria ressaltar. Significa o quê? Fantasia, geralmente... caiu a sua câmera. Porque eu estou em outra página, só não, isso. sem problema então. Sem problema. Para que eu procure aqui o significado, mas eu já volto aí, para que eu leia. Então, esse significado do dicionário diz assim: fantasia, geralmente impossível, irrealizável, devaneio, sonho, utopia. Algo sem unidade e coerência, absurdo, despropósito, disparate, incoerência. Então, o que eu quero dizer com isso? O título é Cabeças de Quimera, isso? Cabeça no singular. Cabeça de quimeras. Então, isso. Se quimera é algo que é impossível, é uma fantasia, e esse coletor, o que ele coleta? Ninguém conseguiu descobrir ainda. Mas, no conto, o que ele fez? Ele cortou a cabeça da quimera. Ou seja, ele cortou a fantasia dessa personagem. Psicanaliticamente, isso me chamou muita atenção, porque aí talvez seja algo com real, né? Enquanto ela vê essa fantasia, essas quimeras, né? Porque é mais que uma, ela foge do real. Ela vive uma utopia, algo irrealizável. E por ser irrealizável, alguém vai cortar a cabeça da quimeras. Então, isso me chamou muita atenção, para que a gente olhe para esse lado. As quimeras dela são inúmeras, né? Tanto que vocês comentaram sobre várias. Por isso, essa pluralidade. Mas o que acontece aí é que uma pessoa encontra um perverso da vida que tem prazer em cortar a sua quimera. E isso a gente vê muito, né? Constantemente. Esse prazer. E ela fica com sangue, com os restos, com as vísceras, e tenta costurar, para de alguma forma ainda continuar acreditando que aquilo é possível. Mas sabe que não é, porque ela está diante de pedaços, de restos, de cacos, da morte, no fim, do real. É isso que eu tinha para dizer. Não sei se faz sentido para vocês. Se você quiser continuar falando, fique à vontade. Eu acho que eu termino por aqui. Vou deixar para o pessoal se instigar um pouquinho nessa ideia. Ok. Quem mais quer falar? Fique à vontade. Só complementaria com uma provocação da Neide. Desculpa, Joaquim, só para pegar o gancho mesmo. Né? Como suportar a violência do real sem alguma fantasia, né? Sem quimeras. E até que precisou tirar quimeras para que ela agisse de alguma forma, né? A quimera, ela só vai agir, essa mulher que não tinha identidade, que era passiva, ela vai agir depois. Gostei dessa interpretação. Eu acho que o olhar assim, psicanalítico é uma coisa incrível, né? Deve colocar a autora aí numa situação surpreendente, bem apertada também, porque, de repente, eu não sei se a Regina, como autora, enxerga tudo isso, sabe? Mas, assim, como os temas, os problemas foram pré-anunciados, né? A violência, a perversão, né? Que mais aí? Tem mais terceira coisa aí. Perigoso, sim. O grande desafio que eu sinto para mim, né? O café é ótimo porque eu estou aprendendo a dar os passos aqui na psicanálise também, com todos vocês aí, é encontrar esses problemas todos dentro do conto. E ele é curto demais para separar didaticamente, onde uma coisa... Por exemplo, o professor perguntou aí, o doutor Manuel, onde está Quimeras, né? Estaria também na personagem, a mãe, a dona do cachorrinho,
Eu vejo assim que quimera, se está e está mais é nela, né? Não sei, vendo literalmente uma cachorrinha que foi encontrada no entulho, cocôzinho, né? Ela, pela ação perversa do coletor, vai lá, degola, e sobra o quê? Sobra a dona do cachorrinho que vai, como o Marcelo falou agora há pouco, né? Vai ter toda uma reação que vai soltar para todo quanto é lado as fantasias. E aí eu acho que a autora mesmo, a Regina, evoca aquilo que é de todo ser humano. No fundo, a violência. Se não for domado isso, a violência vem para fora. E aí podemos encontrar também a perversão, o gozo e a violência que é evocada, né, na dona do cachorrinho, não só no coletor que vai lá e degola. Literalmente a coisa é exposta assim. Mas eu vejo que a quimera é muito mais ali, né? Trabalha as fantasias na hora de... Quando ela faz o processo dela ser o cachorrinho. Não acontece isso para vocês? Me parece que é isso que a autora coloca, né? Eu me coloco no lugar da cachorrinha que sofreu tudo aquilo e vamos devolver para aquele que foi perverso, né? Em violência e em prazer de ver o castigo dado. Eu vou colocar mais uma questão aí, Joaquim, que não é minha, mas é a da Débora Ferreira. A Débora, ela fez a seguinte pergunta. Não posso falar, questão de microfone, mas será que a quimera ou quimeras, né, não seria uma fuga? Aí, claro, a Débora só fez assim a pergunta. Aí eu coloco para vocês, né? Interpretem como quiser a pergunta dela. Interessante, naquele que falou a Neide, e antes cada um de vocês, eu também, são os vários níveis, estágios de leitura. E, principalmente, a leitura plural, que é a que nós fazemos aqui. Tá? Então, como conjugar isso é de cada um. O interessante é essa pluralidade mesmo. Como disse o Humberto Eco, né? A obra é aberta. Ela só não é escancarada. Então, tem um fio condutor na obra. Que fio é esse? É esse que nós estamos tateando. Marcelo. Estou fazendo aqui também minhas quimeras analíticas, mas seguindo o que a Neide disse, né, o Joaquim, que você também tinha dito, Manuel, fiquei pensando se o grande perverso ali também não é a personagem, né? Por quê? Porque você tem um processo ali, como a Regina sempre coloca, né? Ela é completamente passiva, né? Vocês colocaram também vários. Ela está olhando, né? A partir do momento que ela encontra quimeras, né? Ela reconhece o seu desejo, ou pelo menos ela fala, né? Ela expressa, me senti, né? Reconheceu ali o seu desejo, enfim, se sentiu desejada. Mas vem o coletor, né? E corta a cabeça da quimeras, né? Vendo aí a castração. Ou seja, quando eu reconheço o meu desejo, encontro o amor, é a mãe, né? Depois vira o totem, como vocês falaram, mas vem alguém e corta a cabeça. E aí o que eu faço com essa cabeça, né? Eu não nego ela. Eu deixo uma parte em mim e a partir dessa parte eu também posso agir com violência no real, né? Na realidade. É a cisão, né, do perverso que mantém então a lei, né, mantém então introjeta parte da lei, mas também nega essa lei e se faz uso da violência, né, a partir dessa cisão, né? Então a quimera também é um ser dividido, também vai reconhecer o real, mas também vai pôr seu desejo violento frente ao real, né? Enfim, mais uma costura quimérica aí para vocês Só pensarem. voltando, porque a Neide continua inscrita, e eu vou usar duas situações, uma dela e outra minha. O real como a realidade, perdão, como fantasia, mas também como monstruosidade.
onde Eu que poderia isso... falar uma coisa Vai, pode antes ir. aqui? Eu Uhum. poderia falar? E aí depois passamos direto para a Neide, então. Certo. Eu acho que pode ajudar, não sei. Para mim é uma coisa assim que eu lembrei aqui agora, com essa coisa de degolar. Hoje mandaram num grupo de pessoas que pensam aqui, que eu participo, um fato de uma cidadezinha próxima da cidade de São José do Rio Preto, minha cidade, estado de São Paulo. Tem ali uns 30 mil habitantes. Encontraram na praça, no banheiro da praça, hoje de manhã, um homem degolado. Ele tinha sido esfaqueado e praticamente degolado. E um dos participantes do grupo, que é advogado, passou para a gente uma informação que ele sabia que a pessoa que foi degolada, ela estava presa há pouco tempo e também matou na prisão a facadas uma pessoa. É uma coisa que chama atenção. O fato de ser degolada, a gente está discutindo uma cachorrinha que foi degolada, não sei. Com certeza, a questão da violência, de prazer, do gozo, nesse fato concreto da vida, está presente aí também. Né? De repente, a gente pode até aproveitar aqui, não sei. Neide? Eu gostei muito da frase do Joaquim. Eu participo de um grupo de pessoas que pensam. Hilário. Só nada a ver, mas eu não podia deixar passar. Eu queria perguntar para a Regina se esse conto pode ter um formato de sonho, porque nada é o que parece, né? Então, falam-se que é uma cachorrinha. Mas será que é uma cachorrinha? Nada é o que parece. E, às vezes, essa estrutura desse conto está me parecendo muito um sonho. Algumas coisas, como ela diz, pré-apocalípticos, algo que, sem saber direito o que é um coletor. Quando a gente ouve um relato de sonho, muito eu não sei direito o que era isso, mas não é, eu não sei o que faz, o que não faz, se era ou não era. Então, é muito interessante. Talvez pensar nesse formato de sonho, se faz sentido para você. A estrutura do teu conto ser um relato de sonhos. Já pensou nisso? De sonho, não, mas como eu estava contando antes, esse processo, o processo de escrita dele foi muito diferente para mim, porque nesse daí foi a imagem que me veio, a imagem dessa mulher com a cabeça de cachorro, que estava meio vindo sempre essa imagem para mim, e daí eu sentei para escrever esse conto, e eu queria que fosse uma coisa de revolta, assim, é, é, alguma coisa de vingança, assim, eu queria que fosse, e eu sentei e escrevi. Geralmente, assim, eu sou professora de filosofia também, e, tipo, bem clássica, tem que trabalhar bem com racionalidade e tal, nem fazemos tanto a crítica da razão, então eu deixo para a literatura esses processos mais misteriosos. Eu, então, e eu abraço, sabe? Eu me abro para eles e deixo ver. Inclusive o nome, quimeras, que a gente está analisando tanto, veio depois. Eu tinha que dar um nome, eu sabia que não podia dar um nome qualquer para essa cachorra, não podia ser um nome comum de cachorro. E aí que veio, na verdade, tem um amigo meu que tem essa marca Quimeras e tal, e eu pensei, aproveito para homenagear um pouco. Então, assim, foi uma coisa assim, bem inconsciente mesmo, sabe? Isso, você disse tudo. Total, total. Foi bem inconsciente, porque até Por a isso que tem imagem... esse formato meio também, talvez... Mas aí eu te digo uma coisa. Tudo que a gente escreve tem relação com a gente, sim. Com o inconsciente, logicamente, né? Até a gente entender por que isso acontece, por que a gente escreve. Isso aconteceu comigo quando eu tive essa compreensão do que eu escrevia. E é mágico, é incrível como a gente se descobre. Então, quando você diz, me veio essa imagem de uma cabeça cortada, isso é do teu inconsciente. Sim, é uma linguagem do inconsciente, como sonho. Por isso que isso me chamou a atenção. E pode ser que você tenha sonhado, sim,
com a cabeça decapitada. E que isso foi juntando com o que você queria dizer, mas ainda não sabe o que queria dizer. E isso é mágico. Se um dia você for procurar descobrir todas essas questões, você vai descobrir a si mesma. Não dessa forma, assim, como às vezes a gente interpreta na literatura, né? Porque a interpretação da literatura é uma, da psicanálise é outra. Então, são duas linguagens totalmente diferentes. As pessoas costumam ensinar os professores, assim, ensinam nas classes de aula a interpretar textos. Mas será que, de fato, alguém sabe interpretar texto mesmo? Ou pode ensinar alguém a interpretar um texto? Porque o que o autor diz, normalmente nem ele sabe o que está dizendo. Nem ele tem essa condição de compreender. E como ensinar alguém a compreender o incompreensível. Então, por isso essa riqueza, né, da interpretação que cada um faz. É aquela que a pessoa, vamos dizer assim, consegue identificar consigo mesmo. Isso ela vai pegar naquele texto e vai dizer, é isso, é aquilo, é aquele outro. E é isso que a gente faz o tempo todo. E é muito, muito interessante quando a gente começa a pesquisar, a aprender psicanaliticamente essas questões. Então, não tem essa linguagem como a gente vai... Isso que eu queria dizer, que é um conto de morte, que tem sangue, que é tristeza. Às vezes não é isso exatamente que você quer dizer, né? Não tem relação com a história em si. Mas o que da verdade inconsciente da Regina temos aí. E aqui não é uma pressão, de jeito nenhum, para que você se... Ai, meu Deus, estão me analisando, estão me desmistificando. Não é isso. Não, eu não tenho problema nenhum com isso. Podem, fiquem à vontade. Porque às vezes o autor começa a se sentir... Eu me senti assim no começo. E provavelmente nem todo mundo sente isso, mas eu sentia. Pensava, ai, meu Deus, quando começavam a me perguntar por que eu escrevi aquilo. Tem a ver com tal fulano e não sei o quê, porque eu escrevi alguns livros históricos. Não tem nada a ver com tal pessoa. Eu começava a pensar, mas será que tem mesmo e eu que não sei, eu que não percebi? E começava a me despertar umas caraminholas. E depois que eu mesmo fui analisar os meus textos, que eu vi que tinha tudo a ver comigo, não com ninguém aleatório. Comigo e com as minhas questões. E é isso que a gente vai descobrindo psicanaliticamente. Eu já me alonguei demais aqui, né? Fique à vontade, Neide, você é da casa. Eu só quero ler uma declaração da Miriam, não sei, eu acho que ela já saiu, ela falou que ia sair. Ela diz o seguinte: rica discussão ensejada por um curto texto de ficção. Bom trabalho, Regina. Provocar tantas ideias e especulações. Vou saindo do ar. Obrigado ao professor por organizar o evento. Tinha dado um cortezinho aqui. Obrigado, Miriam. Volte sempre, assim como cada um de vocês. Eu já vou colocar aqui daqui a pouco duas coisas novas. Não tão novas. Uma é o link do nosso grupo do WhatsApp, do Café com Psicanálise. Lá a gente posta as informações sobre cada café. A gente posta também com certa antecedência o texto, tá? Isso no WhatsApp. Então, fiquem aí, já já eu coloco o link para vocês entrarem lá. E uma outra coisa interessante também é que faremos o sorteio de 2 livros. Um deles, eu tenho que separar aqui, muita coisinha não. Um deles é esse aqui, que está até com plástico, né? Está novinho. 3 é demais, uma antologia, na qual eu participo com um conto. O meu conto chama-se A Outra, né? Não dou mais informação a respeito. Fiquem aí, um de vocês pode ser dono desse livro. E um outro livro é o da nossa querida Regina, o Ignóbio, que ela se prontificou a doar para que possamos fazer aqui o sorteio. Então, fiquem por aí. Eu vi que alguns saíram, mas outros chegaram. Muito bom. Fiquem por aí, tá? Enquanto eu pego esse link, alguém que se inscrito, eu acho que é o Carlos.
e mais alguém. Não me lembro agora. Eu vi que tinha 2 ou 3 pessoas inscritas. Mas eu acho que é importante também a Regina falar um pouquinho, né? Ela foi provocada aí de todos os lados. Então, Regina, se quiser falar, fique à vontade, mais uma vez, você também tem a palavra livre, tá? Você não precisa se inscrever. E mais alguém que não falou ainda, que quiser falar, gente, fique à vontade. Quem tiver sem microfone, pode escrever que eu leio aqui, tá bom? Então, Regina e Carlos. Carlos e Regina. Decidem aí quem quiser falar. Ah, pode falar, Carlos. Agradeço, porque daí eu acho que, porque assim, sem chover no molhado, a Neide, ela ressoou algumas coisas quando eu li ali a primeira vez o conto. Claro, ela foi para a ideia do sonho, né, questionando a possibilidade do sonho. Eu já, quando finalizei a leitura, a minha leitura, a primeira impressão que eu tive, assim, nossa, ela é como se a gente estivesse de frente para uma pessoa que está contando realmente uma história para alguém. Então, ela já viveu em algum momento aquela história. Então, enquanto a Neide colocou ali do sonho, eu acho que é muito interessante, não sei como que você vai ver depois, né, essa questão. Eu lembro quando a Neide falou até sobre o meu conto, e eu vi, a Neide tem umas palavras ali muito bacanas que faz a gente pensar sobre essas coisas, e me vem essa questão da memória da personagem. E essa memória, ela, como tudo que foi falado ali, me parece, então, que se ela for reconstruída, ela pode lembrar, não, mas não era bem assim. Aquela cachorra não era bem assim. Não, aquele homem não era, né, aquele monstro que veio e cortou a cabeça da cachorra, não era bem assim. Nossa, até outra pessoa, até era outro lugar. Então, quando eu terminei de ler o conto, eu pensei, nossa, essa pessoa está contando uma história. Né? Então, várias coisas já aconteceu. Talvez, a partir dali, essa pessoa amadureceu, viveu outros, né? Talvez ela tenha provocado muito mais violência a partir daquele momento, vivido anos, e, de repente, ela está contando uma história. Né? Então, me veio isso também, né? Porque ali o gozo, o sofrer a violência, mas há uma reconstrução também. O que ela vai viver a partir dali são quimeras, né? Que deixou de existir, mas que os retalhos estão ali sendo reconstruído, talvez uma nova vida a partir disso. Então, era só para pontuar isso, e agradeço por falar logo depois ali da Neide, porque eu acho que a Neide trouxe coisas ali bem interessantes, e eu queria falar logo em seguida. E, aproveitando, obrigado pela oportunidade de ler um conto tão pequeno e com tanta coisa, né? Gigantesco, assim, passou uma vida inteira para mim ali ao ler aquele conto. Obrigado mesmo, e tá de parabéns. Ô, Manuel, posso falar um pouquinho só para complementar o que o Carlos disse? É o Que seu também desejo, mexeu Neide. comigo aqui. Então, Carlos, isso que você falou faz sentido porque você já ouviu falar muito em repetições, né? Você escreveu repetições, porque a primeira coisa que nos traumatiza, nos marca, que causa aquela sensação que depois, por exemplo, acontece determinada situação com uma pessoa lá na infância, e normalmente essas pessoas reaparecem, não a mesma pessoa, mas alguém que ela representa. E o que o nosso afeto faz? Ele potencializa. Então, por isso que às vezes parece, mas não era bem assim, não era bem... Mas a gente vai potencializando cada vez que isso repete na nossa vida. Isso me chamou a atenção, essa descrição que você fez, me fez pensar nisso. Pode ser, sim, que ela está revivendo inúmeras vezes essa mesma... cortar a cabeça das próprias quimeras. Mas alguém já fez lá anterior, e isso cada vez que acontece parece mais monstruoso, mais problemático, mais doído, mais encalacrado e mais difícil de ser quebrado e compreendido. Não sei, isso que me ocorreu na tua fala, e gostei muito do que você falou, porque trouxe mais uma situação aí, né? Fiquem à vontade. Regina?
Acho que depois o Então, Marcelo. Marcelo quer falar também? Pode falar, Marcelo. Queria só um complemento aí, as provocações da Neide, sempre muito boas. Acabo deixando, às vezes, de lado a interpretação psicanalítica para ficar viajando, né? E o devaneio, até estava pegando um texto lá da Ana Freud, né? Na Freud, ela vai associar um pouco o devaneio à fantasia, ao sonho, né? Então, também é um processo inconsciente. Então, quando a gente faz essas interpretações mais viajadas, como eu gosto de fazer, estou mais me colocando a interpretação do que interpretando, né? Mas para os colegas aí psicanalistas eu recomendo então o texto, né, da Ana Freud aí, Fantasias de Surra e Devaneios, que é um texto sobre a perversão, inclusive, né, em que ela vai tratar o devaneio. Freud nunca tratou, né? A gente deixa de lado, vai para o sonho, mas o devaneio também tem um material aí psicanalítico. Enfim, só esse complemento mesmo. Então, antes, Patrícia, de você... Perdão, antes, Regina, de você, meu ato falho, porque a Patrícia fez um comentário. Parabéns a Regina pelo trabalho, um texto muito intuitivo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Até a próxima. Contigo, Regina. Ai, bom, gostaria de agradecer a todos pelas interpretações, achei muito legal. Gostei muito de estar aqui hoje, foi muito rico mesmo, né, para mim. Bom, o que mais que, se quiserem fazer alguma pergunta, eu geralmente, assim, sobre o formato do texto, eu gosto realmente de deixar o leitor, assim, tipo, colocar ele, jogar ele na história, sabe? É assim, acho que quase todos os meus textos são mais ou menos assim, você se sente jogado, de repente, assim, até meu editor falou de um texto que, inclusive, não tinha nada de violência e nada, ele falou assim, não, mas você é uma escritora suicida, vai lá e, ó... E eu gosto mesmo de jogar a pessoa em outro universo. Então, isso é em todos os textos, quase todos os textos são assim. Isso é sobre a forma. Se não, que eu tenho a acrescentar, acho que é isso, eu tenho que agradecer, vou pensar sobre algumas coisas, assim, é sempre bom, assim, como eu falei, eu gosto de deixar a literatura, de me abrir, assim, para o que vem, né, abraçar as ideias que vêm, mas às vezes é bom ter processos mais autoconscientes na hora de escrever, eu tento misturar um pouco, mas vamos ver. Obrigada a todos. Então, antes de ir para o sorteio, eu vou fazer 2 pequenos comentários, tá bom, Regina? Uhum. São mais psicanalíticos esses, né? Já que houve boas provocações aí da Neide, também da Roseila, do Joaquim, e sem falar sempre no Marcelo, no Carlos, né? Aqui nós somos provocadores, tá? Sintam-se à vontade, os novos provocadores. A Alice também começou provocando já hoje. Mas eu vou mais um pouquinho nessa provocação, então. Você vive na França há 8 anos, você disse. E você disse que se encontra muito sozinha lá. E que onde você se sente em casa é com esse grupo mais, vamos chamar de marginal, com o qual você trabalhou durante um tempo. Confere isso, né, que você havia dito. Então, o Cabeça de Quimeras, o conto, que foi escrito recentemente, não me lembro agora a data, qual foi a data mesmo que você escreveu? Escrevi ano passado. Ano passado. E o livro, mas o processo de construção dele e do livro foi praticamente ao mesmo tempo, não foi? O livro, na verdade, eu escrevi já tem um tempo, é que o livro demora um pouco, demorou assim todo o processo para editar até ele sair, demorou um pouco. Mas Mas não foi o mais de texto um já tem. ano, 2 anos, 3 anos do conto. Não foi, Foi né? uns 2 anos. Foi uns 2 anos. Ou seja, é um período de elaboração que nós temos do inconsciente em que muitas questões permanecem. Então, assumindo aí o que a Neide disse, nós podemos dizer que, na Regina,
essa imagem que você disse, né, que é uma imagem que sempre vinha de uma mulher com cabeça de cachorro. O que é uma mulher com a imagem... Perdão, o que é uma imagem de uma mulher com cabeça de cachorro? Tem duas situações. Tá? Uma é aquela da mulher que se empodera da força do cachorro, e mais do que se empodera da força do cachorro, é aquela que se empodera do afeto do cão. Dito, né, na nossa cultura como o melhor amigo do homem. Então, o cão é aquele único ser, perdão quem gosta de gato, mas é o único ser com o qual nós nos sentimos em casa. Aquele único ser, aquele único animal, viu, Neide? Você foi provocar, agora estou te provocando inconscientemente. Estou consciente, claro, evidentemente. É aquele único animal no qual, ou com o qual, a gente se sente, a gente, que eu digo, a maioria dos seres humanos, claro que não é todos, né? E os gatos também têm lá o seu lugar. Aqui tem dois. Mas a gente se sente em casa com o cão, com o cachorro, a gente se sente amigo. E quando a gente se empodera dessa característica do cachorro, é o que disse a Roseila, muito feliz o comentário dela, é um totem. Mas para quem possa se empoderar, a gente tem que matar. E falando de patriarcado, e falando de questões feministas, de questões de gênero, quem que nós temos que matar para nos empoderar de nós mesmos? O pai. O pai e talvez nós mesmos. Pessoal que não queria falar isso, mas acabei falando, agora deixa. O que você acha disso, Regina, em relação ao conto, em relação a essa realidade do mundo de hoje, em relação a Sim, você? eu acho bem interessante, foi mais ou menos isso que quando a Neide falou, eu achei super interessante isso de ver que quando corta a cabeça da cachorra, talvez as ilusões, né? E quem era a narradora até então, né? Aí que ela pode se empoderar e agir e tomar parte no mundo, né? Se engajar no mundo, talvez. Não sei. Assim como você na Matar França. ela mesma, matar quem ela era, assim, no sentido hegeliano. Vamos dizer. Matar quem ela era para se tornar outra, né? Justamente. Porque a gente fala aqui em casa em matar o pai sempre, sabia? Mas não basta matar o pai só. Nós temos que matar a nós mesmos para nos empoderar de nós mesmos. E que bom que você também gosta de Hegel. Eu gostei mais de você ainda. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, tá? Agradeço a presença de cada um de vocês, de cada uma de vocês, e convido-os, todas e todos, para o sorteio que faremos daqui a pouco. Um é esse, que eu já mostrei para vocês, o 3 é demais. A gente só tem uma regrinha aqui. Quem é de Guarapuava, pega o livro na Auscultare Psychoworking, gratuitamente. Vocês só vão pagar lá os passos que deram, o táxi, o Uber, a gasolina, e pegam comigo lá na Auscultare, quem tiver lá, se eu não puder estar naquele dia e horário. Quem não é de Guarapuava, aí nós precisamos que o sorteado, a sorteada, banquem o frete. A gente envia o frete em carta, eu esqueço sempre o nome. Bom, eu sei que é o impresso básico, é o mais barato que tem. O livro de 300 gramas está, nesse momento, R$14 em média. Carta registrada, é isso? Registro módico. É uma carta registrada, mas na forma de registro módico. Tá? Então, a gente só coloca o livro, coloca uma dedicatória e vai para vocês. O Ignob, eu não sei qual que é o peso dele, mas se for até 300 gramas,
o máximo que vai ficar é R$14 o frete. Se for menos, vai ser menos. A gente só tem que verificar isso daí. Esse aqui fica... Cadê ele? Esse aqui fica a 14, tá? Quem não é de Guarapuava. Como nós temos 19 pessoas no momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar as linhas horizontais. Vou fazer aqui uma foto e vou mandar para vocês. Então, vou desconsiderar a Regina, que é a autora, vou desconsiderar eu mesmo e todos vocês estão concorrendo, tá bem? Então, do Carlos em diante. Só tem que fazer um print aqui rapidinho, já passo para vocês e, de acordo com o número que for, é quem vai ser sorteado. Só uma regrinha, porque como nós fazemos o sorteio aqui na internet direto, para não viciar, eu faço sorteio, fecho o navegador, abro e faço de novo, tá? Para que não haja nenhum tipo de situação, como ocorreu no sorteio último, a gente ter que tomar uma decisão rápida no início, para não ter um sorteio viciado. Então, fazemos isso só para não viciar, que percebemos que no... Deixa eu... Epa, não posso fazer isso. Só um minutinho, eu tenho que fazer uma situação aqui que, no momento... Como é que eu faço isso? Eu acho que agora eu consigo fazer. Uhum. Então, isso vai ficar aqui. Isso vai ficar aqui. Isso vai ficar aqui. Perfeito. Vamos lá. Então, eu estou mandando para vocês aí uma imagem, está lendo. Então, nós vamos contar a partir do número 3, tá? Então, vai ser do 3 ao 20 ou do 3 ao 19. Está lendo aqui ainda. Mas já está chegando aí para você. Eu espero que a Regina tenha gostado de verdade de ter estado conosco hoje. Está convidada, muito, Regina, obrigada. para as próximas, tá? Inclusive Sim. trazendo aí o seu conhecimento de filosofia, de literatura, de psicanálise, que você mostrou que sabe também, tá? Fique à vontade. Pessoal, chegou aí a imagem? Não, ainda não. Ainda não? Tá, assim que chegar, ó, tem 18 pessoas aqui quando eu tirei, então vai ser esses aqui. O Carlos vai ser o número 1, Roseila 2, Keila 3, Joaquim 4, Juliano 5, Neide 6, Bruno 7, Marcelo 8, Alice 9, Rogério, que também merece, 10, né? Carlos 11, Jéssica 12, Débora 13, Priscila, 14. Eu acho que eu errei aqui. 14. Não, está certo. Alan, 15. Marco Antônio, 16. Porque eu comecei a contar do Carlos como o número 1, tá? Então, fica fora a Regina, porque é autora, e fica fora eu, porque sou o coordenador. Qual que é o Já chegou? Carlos 1 e o Carlos 11? O Carlos 1 é você. Ah, tá. Pode ser eu também. Pode? Uhum. Ah, mas se der você, então, a gente faz de novo. Uhum. O Carlos abriu mão aqui para ter mais um ganhador, porque ele tinha certeza que ia ser ele. Então, vamos lá. Se chegou aí para vocês, eu vou fazer aqui o... Anotaram aí? Porque às vezes eu esqueço, tá? Para eu não ter que ler de novo. Vamos lá. Sorteador. Então, primeiramente... Uai, não é esse. Não, não é isso. Eu acho que eu fechei, sem querer. Espera aí. Não, é aqui.
Vocês conseguem ver a página do sorteio? Consegue? Ah, beleza. Então, nós vamos sortear do número 1 ao número 18, tá? Oi? Mas eles estão vendo. Ah, é? Tá, então eu vou fazer de novo. Espera aí. Então, pessoal, diz o Carlos que não está aparecendo, então eu vou fazer de novo. O Carlos em que? Deixa eu tirar e fazer de novo. Tá, sorteador. Apareceu o sorteador? Agora apareceu? Ah, beleza, então. Então, cruzem os dedos, rufem os tambores. Vamos lá. Então, de 1 a 18. 16. Quem é o 16? Fale para nós. Eu tenho que sair aqui para ver. É o Alan, é isso? Não, não, é o Marco Antônio. Marco Antônio está aí? Alô? Você tem que falar algo, Marco Antônio, para valer. Isso. Tá bom, Alan, mas foi o Marco Antônio. Eu vou ter que fazer de novo se ele não disser nada. Diga, Marco Antônio. Eu tenho que saber se você é de Guarapuava ou de outra cidade. Foi esse aqui o primeiro, tá? Fique à vontade, pode falar. Acho que está tendo dificuldade. Aí o outro vai ser o livro Ignóbio. Você observou que ele levantou a mão, o Marco Antônio? Sim, eu estou aguardando ele falar. Alguma dificuldade no microfone? Pode ser. Então, nós vamos para o segundo sorteio, tá? Mas eu preciso que o Marco Antônio se manifeste para que a gente possa dar validade ao sorteio. Manifestar como? Estou aqui e tal, obrigado, e sou de tal lugar. Viu, Marco Antônio? Então, nós vamos agora para o Ignóbio. Tem um exemplar aí, Regina, para mostrar ao pessoal a capa? Não tem problema. Eu vou pegar ele amanhã. Tá, não tem problema, Eu não tenho então. mais nenhum. Tá, eu acho que eu queria estar nesse sorteio, mas não tem problema. Depois eu vou ter o meu. Segundo sorteio, só que aí nesse caso, viu, Marco Antônio? Por isso que eu precisava da sua fala. A gente retira quem ganhou o primeiro sorteio, porque às vezes pode, dependendo do aplicativo, repetir. Então, agora é até o número 15, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui. Vou abrir um outro. Vou fechar esse. Para que não haja nenhum tipo de vício. Alan, cruze os 2 dedos agora. Quem sabe pode ser você. Mas se for, acho que o povo não vai gostar, não. Porque, como eu já falei, eu acho que não vai valer, não. Brincadeira, tá? Então, Não, eu cometi um erro no primeiro. Porque era para ser de 1 a 16, né? Que a Regina e eu estava fora. Mas como foi 18 e o Marco Antônio era o último, não houve problema nenhum. Só que agora eu vou colocar só até 15 para que concorram só aqueles que, primeiro, não foram sorteados, nem a Regina e nem eu. E agora o Ignóbio. Rufem os tambores. Que coisa! 15, quem é o 15? É você, Alan.
Você está sem microfone? Pode gritar, cara. O Alan fez ritual para ganhar esse livro. Ele fez, você viu? Só pode, cara. Então, Já está a favor hoje. pois é, e vocês viram que eu desliguei, né? Então, foi tudo normal. Pessoal, muito obrigado. Alan, você pega na Auscultare? Que a Regina vai deixar lá. Pode ser. Tá? A Regina vai deixar lá e acredito que até o final de semana, eu estou indo lá 2 ou 3 dias por semana, então eu pego, trago, ou você pega lá ou pega aqui, né? Isso é da casa. E quanto ao Marco Antônio, a gente precisava, Marco Antônio, que você nos falasse para que a gente possa nos organizar. Então, tá. Marco, eu escrevi agora, eu escrevi porque minha mãe estava aqui me falando isso. Ah, tá. Não, porque ele só levantou a mão, ele não escreveu nada, né? Mas ele é de Guarapava? Não, Itabirito. Itabirito. Ah, que bom, bela cidade. Ô, Marco Antônio, eu preciso do seu endereço, tá? Inclusive com CEP, para que a gente possa fazer o envio. Mas aí você pega o meu WhatsApp, tá? Você passa para ele, Regina? Pode deixar. Eu vou colocar aqui. Quem quiser pegar também, não tem problema, viu, gente? A gente trabalha com todo mundo. 42 98808 4402. A gente faz análise em loco, a gente faz análise à distância, via Zoom. A gente trabalha com literatura, com filosofia, tá? Tem de tudo, né? Tem de tudo por aqui. Não, mas tudo bem, Marco Antônio. Eu só preciso que depois você me passe o endereço, tá bom? E que bom que você é de Minas. Hoje tem uma confraria mineira aqui, hein, Regina? Que negócio é esse? Tem uns recados aqui. A Débora, obrigado pelo convite, adorei o café de hoje. Eu que agradeço, Débora. Estamos juntos aí nos próximos. De nada, o Marco Antônio. Jéssica foi uma agraciada no último. Obrigado também. Está dando parabéns, Regina, muito obrigado. Neide, obrigado a todos, foi ótimo o encontro. Obrigado, Neide. Quem mais? Isso, que o Marco nós já lemos. Então, perfeito, eu acho que é isso hoje. Eu já coloquei aqui o telefone para o Marco Antônio, a gente fazer lá o nosso combinado do envio. Aqueles que quiserem o livro da Regina comprado, como que faz, Regina? Então, por enquanto eu não vou ter mais livros, então tem que ser direto na editora, no site da editora Cotter. Cotter é de Curitiba. Isso, coloca aí para o pessoal pegar. Acho que é isso. Obrigado, Marco Antônio. Volte sempre, viu? Olha só, achei que você teve, que você nos deu também. Isso, Cotter com 2 T's, tá, gente? Alguma palavra final de algum de vocês? Pera. Diga. Não, eu vou mandar o endereço certo, que eu acabei de ver aqui. Tá. Então, fique à vontade. Então, aguarde um pouquinho para vocês pegarem. Bom, lá vocês procuram o Gnome. Porque tem o .com.br, eu fiquei na dúvida aqui, porque eu tinha entrado lá, mas não era BR, mas como eu estava na dúvida também. Então, pessoal, eu agradeço a cada uma de vocês, a cada um de vocês. A gente tem aí um happy hour por aqui, Regina, então, por trás das câmeras, né? A gente conversa mais alguns minutinhos. Então, quem quiser bater um papinho, hoje, não sei se teremos muito tempo, 19h54, até lá para as 8h30 eu vou estar por aqui. Então, quem quiser conversar um pouquinho, não sei se a Regina pode ficar, é convidada para o nosso happy hour. Mas hoje, na gravação, a gente fica por aqui. O nosso retorno vai ser no 2º domingo de outubro. De setembro.
Eu já vou dar uma olhada aqui. Eu só não vou dizer qual vai ser o conto, mas nós já temos o conto. Por que eu não vou dizer o conto? Porque a gente faz um preparo antes, quanto à temática, o modo de discutir, isso a gente faz junto com o autor ou autora, tá? Mas o nosso próximo encontro será no dia 12 de setembro, e a contista da vez será a Neide, que acabou de sair. Então, eu convido a Regina para estar aqui, o Carlos já vai estar, ao Bruno, que aqui também vai estar, para vocês devolverem para ela as questões, as provocações que ela fez com vocês. E o texto é muito bom, viu? O texto já está escolhido, mas é muito bom, vocês vão gostar. E, como eu disse, ele dialoga com os anteriores, de algum modo. Não vou dizer como, mas ele dialoga de algum modo. Então, grande abraço para todas, para todos. Nos vemos no dia 12 de setembro, ou por aí, ou ainda no WhatsApp. Estamos lá à disposição de vocês. Então, eu aguardo o Alan na Auscultare para pegar o livro. Eu dou um toque, viu, Alan, assim que o livro estiver comigo na Auscultare. E quanto ao Marco Antônio, viu, Marco Antônio, eu aguardo o seu contato lá no WhatsApp para a gente ver a questão do endereço. Como o 3 é demais já está comigo, eu só preciso do seu endereço e da confirmação do valor do frete para poder enviar. Tá legal? Porém, eu só tenho as quartas-feiras para fazer isso. Então, se eu não consigo fazer até a próxima quarta-feira, eu só consigo enviar na outra, daí, em função de questões profissionais por aqui. Grande abraço, nos vemos. Tchau, tchau. Eu só tenho que terminar aqui a gravação agora. Como que eu faço isso aqui? Aqui.